aqui no crescendo, você poderia aprofundar como que você vê esse crescendo, a filosofia da arte para a holofilosofia? É o segundo crescendo. Então, Marcelo, essa relação a pessoa começar a pensar, porque a holofilosofia é um termo que a gente usa na Conscienciologia, né, num sentido mais transcendental, no sentido de ter o paradigma consciencial enquanto referência, né? Então, no momento que ela começa a sair da filosofia da arte, porque a filosofia da arte tem muitas coisas interessantes, tem questões criativas, históricas, sociológicas, psicológicas, né? Bem interessantes. Quando ela começa a trazer esse conhecimento e analisar ele sobre uma ótica mais ampla, aplicar isso numa ótica multidimensional, ela começa a fazer essa transição. Então, tem muita relação com a mudança de paradigma. Então, a pessoa, ela pode, por exemplo, ser um conscienciólogo e estar na filosofia da arte. Porque não está ligado a apenas ir a um curso de Conscienciologia, né? Está ligado a uma mudança interna. Então, a pessoa que conseguiu aplicar o paradigma dela, que ela consegue vivenciar o paradigma, ela já está indo para uma holofilosofia, ela já está encarando aquilo ali com muitas variáveis que ela não tinha antes. Então, mais no sentido de aplicação mesmo, não só de ler um livro ou de fazer um curso, né? Uma coisa mais profunda, eu penso assim. Agora, nesse sentido, então, a vivência parapsíquica ela é muito importante. Porque é aí que vai começar a entrar mais variáveis dentro desse contexto da visão da arte como expressão, mas também uma expressão da multidimensionalidade. Essa questão, a pessoa vai começar a pensar na possibilidade de linguagens, né? Então, a pessoa tem uma projeção, por exemplo, né? Como eu tive algumas projeções e vi que muitas nuances da projeção eu tinha dificuldade de transmitir pela palavra. Como o desenho é uma habilidade para mim que é rápida de transmitir, eu produzia pelo desenho. E eu consigo trazer nuances que eu vou lembrar muito tempo através do desenho. Então, para a pessoa começar a ir para a holofilosofia, ela precisa dessa aplicação, ela precisa desse experimento parapsíquico, né? Que seria uma expansão, né? Eu vejo o experimento parapsíquico como uma expansão, dela enxergar todas essas nuances, né? Agora, não sei se você concorda com isso, aí entra também a questão da reflexão. Porque então você traduz através do desenho, mas depois você vai refletir sobre aquilo, a mensagem, o conteúdo da experiência em si. Eu acho que isso que tu perguntou é extremamente interessante, Marcelo. Porque não basta só fazer um desenho, produzir um desenho. Tem que pensar por que eu estou produzindo esse desenho, para que eu estou produzindo esse desenho. Então tem a ver com a intenção. O sentido ali que eu coloquei a arte zen no início é para tirar só um pensamento. A arte como fim. A arte como fim no sentido de linguagem. Então a pessoa não está usando aquilo ali para se promover, né? Então eu tenho uma projeção. Eu uso aquela projeção para eu refletir. Eu uso aquela projeção para a minha autopesquisa, para a minha evolução. Esse é o fim dela. A linguagem termina ali. Eu não estou fazendo com uma intenção de um ganho secundário, que é algo extremamente comum no perfil artístico, né? Então é quando a pessoa usa associada à reflexão, associada a uma parametodologia, algo que está mais ligado a esse conhecimento mais amplo da realidade. Agora aqui, Alver Betógrafo. Crescendologia, página 13, primeira linha. Poderia ampliar o crescendo filosofia da arte e holofilosofia? Foi o que eu expliquei, falei com o Marcelo logo após, há um pouquinho de tempo atrás, né? Que falava da pessoa conseguir pensar sobre a ótica do paradigma consciencial. Então, quando ela está olhando a questão filosófica sobre o paradigma consciencial, ela está olhando como holofilosofia. Ela tem muitas mais variáveis, ela tem a questão multidimensional, pluriexistencial. Então, esse crescendo vai fazer com que ela consiga refletir o suficiente para ter a reciclagem que é a necessidade da criação da arte sequencial evolutiva. Então, para ela produzir arte sequencial evolutiva, ela tem que mudar o paradigma e mudar essa visão filosófica restrita, né? Vamos dar um banho de loja, não dá? Né? Aqui outro. Paradoxologia, página 13. Poderia aprofundar o paradoxo da inspiração planejada? Então, a inspiração planejada é quando a pessoa consegue ter um local onde ela consegue ter uma hora onde ela vai produzir. Pode ser diariamente, pode ser uma vez por semana. Então, a pessoa ela vai sentar 2 horas e ela vai produzir. Então, o fato dela estar ali se predispondo e daquilo ser um elemento planejado, vai predispor o contato dela com consciex, o contato dela com centrais extrafísicas. Então, ela tem um tipo de inspiração
que foi planejada posteriormente. É esse sentido da inspiração planejada.